Olá pessoal, tudo bom? Vamos tratar aqui sobre flambagem, tá? A flambagem é um tipo de instabilidade, né, que vai ocorrer em barras, tá? Que nós vamos chamar aqui de coluna ou pilar, submetida a cargas axiais compressivas, tá? Essa instabilidade, né, ela vai ocorrer, né, na forma de uma curvatura, uma flexão na barra. Vamos entender aqui por um exemplo, ó. Eu coloquei aqui uma barra, tá? Ela está aqui uma representação esquemática, né? Uma linha, que é uma coluna, né? Ou um pilar, tá? E aqui, né, uma carga P, né? Uma carga axial compressiva P está sendo aplicada aqui nessa coluna aqui. Bom, existe, pessoal, uma carga mínima, tá? Em que se eu aplicar uma carga compressiva nessa coluna e essa carga ela for menor que um valor crítico, não vai ocorrer essa instabilidade, né? Ou seja, a coluna, né, o pilar, ele não vai flambar, né? Ele não vai, né, apresentar nenhuma deformação ali, né, em forma de uma curvatura, uma flexão. Mas, entretanto, se a carga P ela passar um valor crítico, tá? Ela for maior que um valor crítico, né? Aí sim vai ocorrer essa instabilidade. E a barra, né, a coluna, o que vai acontecer com ela? Ela vai flambar, certo? Né, a flambagem, né, vai ser representada então nessa curvatura aqui, está vendo? Essa flexão aqui que vai ocorrer na estrutura, né? Causada, né, por esse esforço axial compressivo. Bom, como calcular essa carga crítica, né? Que eu chamei aqui de P crítico. Bom, existe uma fórmula, né, um modelo matemático aí, tá? Que a gente chama de fórmula de Euler, tá? Eu não vou mostrar para vocês né, como que ela foi obtida, porque quem tiver curiosidade, no livro do Bia, o capítulo 11, lá demonstra, tá? Mas ela é calculada por essa fórmula aqui, ó, π ao quadrado, vezes o módulo de elasticidade do material, vezes o momento de inércia mínimo, né? Ou seja, você vai calcular em relação ao momento de inércia, ao menor momento de inércia da barra. Né? Nós vimos, né, por exemplo, nas aulas anteriores, aí, né, no conteúdo anterior, né, calcular o momento de inércia em relação ao eixo X em relação ao eixo Y. Né? E dependendo da geometria da área da seção transversal da barra, o momento de inércia ele vai variar, né, em relação a x e y. Tá? O cálculo aqui da carga crítica vai ser em relação ao menor momento de inércia, que eu chamei de I', aqui, ó. Tá? Por que isso? Qual que é o conceito físico de momento de inércia? O momento de inércia vai ser ele é uma resistência a uma flexão, não é? Então, a flambagem, né, essa curvatura, essa flexão, que ela vai tender a ocorrer, tá? Em relação ao eixo, né, cujo momento de inércia seja o menor. Tá? Então, por isso, esse cálculo. Dividido aqui pelo LE ao quadrado. O que é esse LE? Bom, esse LL vai depender dos apoios, tá, dessa coluna, né, desse pilar. Veja bem, nós temos aqui uma barra, tá? Ela tem um comprimento L. Nós temos aqui 4 barras, aliás, né? Todas elas com o mesmo comprimento L. E veja que existe um fator chamado Nzinho, né, que vai variar em função do tipo de apoio. Olha só, aqui nós temos uma coluna que ela é engastada numa extremidade, aqui na base, né? E aqui em cima ela está livre, né? Então esse fator N vai ser 2. Agora nós temos aqui uma coluna que ela tem, né, ela é articulada nas duas extremidades, então é 1. Essa daqui, já no caso, ela é articulada aqui em cima, né, engastada embaixo, 0,7. E essa daqui, né, ela é engastada nas duas extremidades, 0,5, tá? Então, o N aqui ele vai estar em função do tipo de apoio dessa coluna. Então, o LE, o que ele vai ser? Ele vai ser o comprimento da coluna, né, do pilar, vezes esse fator N. Tá?
Então, a partir disso aqui, é possível calcular essa carga crítica, né? Que é, né, essa carga crítica aqui, então, né, se a carga, o esforço axial compressivo aplicado nessa coluna, né, ele for maior que essa carga crítica, então a barra, né, ou a coluna aqui, ela vai sofrer, né, essa curvatura, né, ela vai sofrer essa flexão, né, ela vai sofrer a instabilidade, né, ela vai flambar, ela vai sofrer a flambagem, certo? É isso aí, vamos avançar. A tensão correspondente a essa carga crítica, tá, que nós vamos chamar aqui de tensão crítica, é a carga crítica dividida pela área da seção transversal, tá, da coluna, né, que está sendo analisada. Bom, se nós pegarmos a fórmula que nós acabamos de ver ali para a carga crítica e dividir aqui pela área, né, da seção transversal, nós vamos, né, desenvolver essa equação aqui, nós vamos obter essa fórmula aqui, ó. Tensão crítica é π ao quadrado, mesmo modo de elasticidade, né, dividido pelo comprimento efetivo, né, que é o comprimento da barra vezes aquele fator Nzinho, né, dividido aqui pelo raio de giração, tá, ao quadrado. Bom, o raio de giração ele é calculado como a raiz quadrada do momento de inércia mínimo, né, dividido pela área da seção transversal da coluna. Bom, o raio de giração aqui, então, no caso, ele é calculado, né, em relação ao eixo cujo momento de inércia, né, da área da seção transversal seja menor. Tá? Que é o eixo, né, que vai tender a ocorrer a flambagem, né, a instabilidade, a flexão ali, aquela curvatura, certo? Bom, essa relação aqui, ó, essa razão aqui, comprimento efetivo né, pelo raio de giração, nós vamos chamar isso aqui de índice efetivo de esbeltez, tá? Bom, podemos, né, ter uma curva, representar aqui, né, graficamente, né, uma curva que correlaciona aqui a tensão, né, pelo índice de esbeltez, certo? Né? Então, nós vamos ter essa curva aqui, ó, que nós vamos chamar ela de curva de Euler. Tá? O que acontece, pessoal? Peças, né, barras, colunas, né, pilares ali considerados esbeltos, ou seja, com elevado, né, índice de esbeltez, o que vai acontecer? Eles, né, a carga crítica que nós vamos obter aqui por essa forma vai acabar sendo um valor menor do que a tensão de escoamento do material, né, daquela coluna. E no dimensionamento dessa coluna, nós vamos ter que os níveis de tensões não vão poder passar dessa tensão crítica. Porque se os níveis de tensões forem maiores que essa tensão crítica, vai ocorrer a instabilidade, né, a flambagem. Tá? Pode ser que o material não se deforme plasticamente, pode ser que o nível de tensão ainda esteja abaixo do escoamento do material, mas vai estar causando aquela instabilidade, aquela deformação ali, né? Aquela curvatura, né? Que é indesejada. Tá? Agora, se a coluna, né, ela tiver um índice de esbeltez muito baixo, né, pode ser que a tensão crítica vai estar maior do que a tensão de escoamento do material. Então, aí não, aí o dimensionamento da estrutura, né, o dimensionamento dessa coluna, né, vai ter que ser feito, né, em função ali da tensão de escoamento, ou seja, os níveis de tensão, o nível de tensão que vai surgir naquela barra devido àquele esforço de compressão, ele não pode passar a tensão de escoamento para não ocorrer a deformação, né, a deformação plástica, certo? Não vai ter o risco dele flambar, tá? Mas, dependendo do nível se o nível de tensão for maior que o escoamento, ele vai deformar plasticamente. Então, né, aí para esse tipo de estruturas, né, que tem baixo índice de esbeltez, né, nós vamos ter que levar em consideração ali no dimensionamento a tensão de escoamento. Né? E só repetindo, se o índice de esbeltez for elevado, né, estruturas esbeltas, né, o dimensionamento vai ter que ser em função da tensão crítica. Pode até ser menor que a tensão de escoamento, né?
a estrutura não vai deformar plasticamente, mas você tem que levar em consideração a tensão crítica, por quê? Porque se for maior que a tensão crítica, embora seja menor que a tensão do escoamento, né, dependendo da situação, não vai deformar plasticamente, mas vai ocorrer instabilidade, vai ocorrer a flambagem, a curvatura ali da barra que é indesejada, certo? Então é isso aí.